Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 100 years, whatever it is, when He comes, that matters not. E então, se nós, quando a igreja for construída, por quê? Digamos que ele esteja, e se ele vier daqui a 10 anos? E se ele vier daqui a 20 anos? Ou e se vier daqui a 100 anos? O que quer que seja, não importa quando venha. We know He'll be coming for us before that time because we can't live it out 100 years more. He'll be coming for us, but we got to leave partings behind us. Sabemos que virá nos buscar antes desse tempo, porque não podemos sobreviver a isto mais 100 anos. Ele virá nos buscar, mas temos que deixar as despedidas atrás de nós. And I thought this, why not then let the church board here speaking to them now? Build that church, put it up here, make it nice, and a nice place where the people can come. E tenho pensado nisto. Por que então não deixar a junta aqui da igreja falando a eles agora construir essa igreja? Edificá-la aqui, torná-la bonita e um lugar agradável aonde o povo possa vir. I'd suggest Brother Neville be the pastor of the church as long as the church suggests him being pastor. That's the vote of the church. Sugiro que o irmão Neville seja o pastor da igreja, contanto que a igreja sugira que ele seja o pastor. É o voto da igreja. As long as he holds a post of duty and stays with the faith, wants to come, feels the leading of the Lord, then the leading of the Lord for him to stay if the congregation votes the same. Enquanto ele mantiver esse posto de dever e permanecer com a fé, quiser vir, sentir-se guiado pelo Senhor, então a liderança do Senhor para ficar, se a congregação votar da mesma forma. Then I'd say each one of these men out here, these other men, like Brother Crace and Brother Junior, all them, as long as they feel their duty at that post and they're associated here together. Então eu diria que cada um desses homens aqui, estes outros homens, como o irmão Crace, o irmão Júnior, todos eles, enquanto sentirem seu dever nesse posto e estiverem ligados aqui. You can't go down and meet with the Methodists. You have no fellowship with them. The Baptists, you go talking about speaking in tongues and the baptism of Jesus' name, they kick you out that quick. That's right. Vocês não podem ir se reunir com os metodistas. Vocês não têm companheirismo com eles. Os batistas, se começarem a falar sobre falar em línguas e o batismo em nome de Jesus, eles os expulsam bem rápido. Isso mesmo. You sit around there, you'd be like a dove amongst a bunch of crows. You'd have no fellowship at all. You're dying. Se vocês se sentassem lá, seriam como uma pomba entre um bando de corvos. Vocês não teriam companheirismo, de modo algum. Vocês morreriam. I ain't making fun of Methodists and Baptists now, remember that. Now, I'm not saying that. I'm just drawing a comparison. And many of those Methodists and Baptists are a good man, godly man. But I'm talking about the fellowship. Não estou zombando dos metodistas e batistas agora. Lembrem-se disso.
Não estou dizendo isso, só estou fazendo uma comparação. Lá, muitos, aqueles metodistas e batistas, são bons homens, homens piedosos, mas estou falando sobre o companheirismo. There's Brother, what's his name back there tonight, the evangelist, sitting back there, Brother J.T. Parnell, Brother Beeler, believe this brother sitting here. Many of you here, man of God, calling in your life. You can be doing something. Just don't sit around. Let's do something. You don't get but one soul saved. Get that one saved. Each one of us. Lá está o irmão, qual é mesmo o seu nome? Lá atrás, esta noite, o evangelista sentado lá atrás, irmão J.T. Parnell, o irmão Biller, creio que este irmão sentado aqui, muitos de vocês aqui são homens de Deus, um chamado em sua vida. Você pode estar fazendo algo. Não fiquem parados, façamos algo. Se não conseguir nada além de uma alma salva, consiga que esta seja salva. Cada um de nós. Now, I think this church, if you, man, would, when you build this church, make this like your headquarters, and like Brother Neville here being like the senior elder among you. See? Agora, penso que esta igreja, se vocês, homens, o fizessem quando construírem esta igreja, façam dela como que sua sede, e o irmão Neville aqui sendo como o ancião sênior entre vocês. Estão vendo? And sometimes you get a question that you can't discuss out with your church out there, then bring it in here to Brother Neville and you all discuss it together. If you can't come to any decision, I'll be coming by pretty soon, then we'll all come together with it. E às vezes vocês têm uma questão que não podem discutir com sua igreja lá. Então tragam-na aqui ao irmão Neville e todos vocês a discutam juntos. Se não puderem chegar a nenhuma decisão, eu estarei passando por aqui muito em breve, então todos nos reuniremos quanto a isso. And then in there, get training in your own groups, other ministers. Man that you see that has a calling in their life for the ministry. Train them, young men. Bring them in here to the elder. All of you set together in a ministerial meeting. And there, teach the deeper things of God. E então treinem ali em seus próprios grupos outros ministros, homens que vocês vejam que têm o chamado na vida para o ministério. Treinem esses jovens. Tragam-nos aqui ao ancião. Sentem-se juntos numa reunião ministerial e ensinem as coisas mais profundas de Deus. Don't go on the bad end. Keep someone who you can have confidence in to be kind of like a leader for you. And then sometimes if you don't see it just exactly the way he does, that's all right. You're in the faith anyhow, just move along. Não vão para o extremo ruim. Mantenham alguém em quem possam ter confiança para ser como que um líder para vocês. E então, às vezes, se não entendem exatamente da maneira que ele, não tem problema. Vocês estão na fé de qualquer maneira. Sigam em frente. Maybe when we come together, then all of us together, we'll pray. The discernment of God come down and He'll give it just exactly what it is, you see, and let us know just how to do it. Talvez, quando nos reunirmos, então, nós oraremos todos juntos para que o discernimento de Deus desça e Ele declare exatamente o que é isto, vejam, e nos oriente exatamente como fazê-lo. And in there, churches can go here and training up a group of men, and if I'm in evangelistic work somewhere, there's places I can place them worldwide. E ali, igrejas podem ir ouvir, e treinando um grupo de homens. E se eu estiver em serviço evangelístico em algum lugar, há lugares em que posso colocá-los pelo mundo inteiro. What if I was in India, go back to India? And there I'd say to these people, maybe you'd have thousands of them stay there for a week or two, and they see the ministry, they love it, they believe it's the truth, they come out of heathenism. E se eu estivesse na Índia, regressasse para a Índia, lá eu diria a estas pessoas que, quem sabe, teria milhares delas, ficaria lá por uma semana ou duas e elas veriam o ministério. Elas gostam muito dele, elas creem que é a verdade, elas saem do paganismo. There I've got, and maybe in 2 or 3 weeks when I was only there 2 nights, and maybe 100,000 converted to Christ, nowhere to go the next day, take a plane and start back to Rome, then to the United States, leave them just like sheep put out among wolves.
Lá eu tenho, e talvez em 2 ou 3 semanas, quando estive lá 2 noites, e talvez 100.000 se converteram a Cristo, não tinham para onde ir. No dia seguinte, tomar um avião e voltar para Roma, então para os Estados Unidos, deixá-los simplesmente como ovelhas colocadas entre lobos. What if I had a group of young men trained in the message, see, to say, now wait a minute, before I leave here, we're going to set in order these churches. E se eu tivesse um grupo de homens, jovens treinados na mensagem para dizer, agora, esperem um minuto, antes de partir daqui, vamos pôr em ordem estas igrejas. I'll have a man who's already telegrammed them. They got the money. They're on the road here right now to take over this. A good man. There's 2 or 3 young men with him who will be his helpers and assistants. Terei um homem, já telegrafei para eles. Eles têm o dinheiro. Estão a caminho daqui, agora mesmo, para assumirem isto. Um bom homem. Há 2 ou 3 jovens com ele que serão seus auxiliares e assistentes. And a church of this faith can be set there, which will be an outpost in India, outpost in Germany, outpost in Switzerland. While right now, we should have had them all around the nations where I've been. E uma igreja desta fé pode ser estabelecida lá, que será um posto avançado na Índia, posto avançado na Alemanha, posto avançado na Suíça. Ora, agora mesmo devíamos tê-las por todo lado das nações onde estive. And the message then, from there comes another, from another comes another. See what I mean? E a mensagem, então, dali vem outra, de outra vem outra. Estão vendo o que quero dizer? Now, tomorrow night, or day after tomorrow night, you'll see Matson Bose come down here, which is my friend. You'll see just what one little crippled up Swede did over there in Tanzania. Agora, amanhã à noite, ou depois de amanhã à noite, vocês verão Matson Bose vir aqui, que é meu amigo. Vocês verão o que um pequeno sueco aleijado fez lá em Tanganica. He went in there, and Matson Bose is a good man, but he don't believe the faith that we believe. I've took him right out and took him and just tied him to such a place in the Scripture. I say, Matson, you're my friend. Now, you're not going to jump or run. We're just going to stand here and hold one of those hands as Christian brothers and talk. See? Ele entrou lá e agora Matson Bose é um bom homem, mas ele não crê na fé em que cremos. Eu o levei lá e amarrei-o a tal ponto na Escritura. Eu digo, Matson, você é meu amigo. Agora, você não vai pular e correr. Nós vamos ficar aqui e apertar a mão um do outro como irmãos cristãos e conversar. Estão vendo? They lay the message right to him, and he just stand there and say, Drew Branham, you sure are right. I said, now, Matson, you don't believe that or you'd accept it. Well, Drew Branham, I believe what you say is the truth, then why don't you accept it, see? Just burn it right down to him, and then as soon as he gets away, he's gone. See? E expus a mensagem para ele. E ele ficou lá. Ele disse, irmão Branham, o irmão está certo. Eu disse, agora, Matson, o irmão não crê nisso ou a aceitaria. Bem, irmão Branham, eu creio que o irmão diz é verdade. Então, por que não a aceita? Estão vendo? Falava abertamente para ele. E ele então logo se afastou, foi embora. Estão vendo? But just watch what that man did in his missions over there. Just one man. Because he could stand right back to Chicago and pick up Burton and all the rest of them, stand them over in there like that, and start the work doing it. And now they're getting up into the tens of thousands of one little revival. Not a man with gifts, just a man who had enough courage to go there and start. Mas só observem o que aquele homem fez em suas missões lá. Somente um homem. Porque ele podia comunicar-se com Chicago e levar Burton e todos os demais, enviá-los para lá dessa maneira e começar a fazer a obra. A ponto que agora estão chegando a dezenas de milhares a partir de um pequeno reavivamento. Não um homem com dons, simplesmente um homem que teve suficiente coragem para ir lá e começar. What could have been done under this? Could have been ranking in the millions. Sure. We've lost that time. That's what my suggestion would be.
O que poderia ter sido feito sobre isto? Poderia estar na casa dos milhões, sem dúvida. Perdemos esse tempo. Essa seria a minha sugestão. Now remember, in doing this you'll find out there may be times that you'll disagree with brother so-and-so. You'll disagree over here. And remember, as long as you get to the spot you say, well, because he don't believe it just like me, I ain't going to... Then there's something wrong with you. Agora lembrem-se, fazendo assim, vocês verificarão que pode haver ocasiões em que discordarão do irmão fulano de tal. Vocês discordarão aqui e lembrem-se, se chegarem ao ponto em que digam, bem, porque ele não crê nisto como eu, não vou... Então há algo errado com você. It's not wrong with the other fella, it's something wrong with you. When brethren who are trying to hold together. Não é errado com o outro, é algo errado com você. Quando irmãos que estão tentando se manter juntos. There's one thing. We Branhams, there's 9 of us, and we'd fight like pet dogs. But after all, when we got through fighting, we were still Branhams. One knowed the other was a Branham, I knowed he was a Branham, he knowed I was a Branham. See? But we'd fight. You did that in your family. But they're still your brothers. Há uma coisa, nós, os Branhams, somos em 9 e brigávamos como cachorrinhos. Mas, afinal, quando acabávamos de brigar, ainda éramos Branhams. Um sabia que o outro era um Branham, eu sabia que ele era um Branham, ele sabia que eu era um Branham, estão vendo? Mas nós brigávamos. Vocês fazem isto em sua família, mas eles ainda são seus irmãos. That's the way it is. We might differ. That's all right. But we're still one. We're one in Christ. We believe this message and let's stay with it. É assim. Podemos ter diferenças. Não tem problema, mas ainda somos um. Somos um em Cristo. Nós cremos nesta mensagem e permaneçamos com ela. And I think that's the thing to do to keep on carrying on until Jesus comes. And that's what I wanted to say in that manner. And I believe if you'd have see, you've got to be enthused with it. If you're not enthused, then there's something wrong. There's something wrong. E penso que essa é a coisa a fazer, continuar em frente até Jesus vir. E é isso que quero dizer dessa maneira. E creio que se vocês tivessem como... Vejam, vocês têm de estar entusiasmados com isto. Se não estiverem entusiasmados, então há algo errado. Há algo errado. You've got just not say, well, last month I was pretty well enthused, but I don't know. See, then there's something wrong somewhere. You've got to be enthused all the time. See? And just keep punching. It's the devil trying to get you. Vocês têm não simplesmente dizer, bem, o mês passado eu estava bem entusiasmado, mas não sei. Vejam, então há algo errado em algum lugar. Vocês têm de estar entusiasmados o tempo todo. Vejam, é simplesmente continuar lutando. É o diabo tentando agarrá-lo. Like I always liked our last president, Mr. Eisenhower. I had a great admiration for General Eisenhower. He said, when we were fighting, he said there's many times we picked up a shell and threw it into the gun and pulled a hammer on it and let her fall and it snapped. It didn't go off. Said we didn't surrender. Como sempre gostei do nosso último presidente, Sr. Eisenhower, eu tinha grande admiração pelo general Eisenhower. Ele disse, quando estávamos lutando, ele disse, havia muitas vezes em que pegávamos um cartucho e o colocávamos na arma e puxávamos o cão e o soltávamos. E falhava, não disparava. Disse, nós não nos rendíamos. So we might have put in another one and it snapped too. So we didn't give up. So we kept on snapping until one went off. Disse, podíamos colocar outro, e se falhasse também, disse, não desistíamos. Disse, continuávamos tentando até um disparar. That's it. That's the way to win the war. Keep trying. Throw a shell in and pull it. You got a purpose, a target to hit. And if it don't go off, throw it out and throw another one in and try it again. Throw it in and try it again until one goes off. There's one of them in there that's alive. One of them will go off. É assim. Essa é a maneira de vencer a guerra. Continue tentando. Coloquem o cartucho e puxem.
você tem um propósito, um alvo a acertar. E se não disparar, jogue-o fora e ponha outro e tente novamente. Ponha-o dentro e tente novamente, até que um dispare. Há um deles ali que está funcionando e um deles irá disparar. That's the way we got to do. Just keep firing away, until something happens. Assim, é dessa maneira que devemos fazer. Somente continue atirando, atirando, até algo acontecer. What am I doing? I'm firing away now. I'm going out here and I know even out any leading. A responsibility. Millions of people looking at you. What you going to do? What's the next move? Some thinks I'm dead. Some thinks this. O que estou fazendo? Estou atirando agora. Eu vou aqui, nem sei, sem qualquer direção. Uma responsabilidade. Milhões de pessoas olhando para você. O que vai fazer? Qual é o próximo passo? Alguns acham que estou morto. Alguns acham isto. Even that gunman over there, they said I was trying to commit suicide. Everything, see? Out around the country and everything. See, but you got all that to contend with. And then you got the burden of the people. Até mesmo aquela arma que disparou o outro dia, disseram que eu estava tentando cometer suicídio. Tudo, vejam, ao redor do país e tudo. Estão vendo? Mas você tem que lutar contra tudo isso. Então, você tem preocupação com o povo. And just imagine what if God would place on you that you know the heart of the people that you're talking to. Think about that. E imaginem só, e se Deus colocasse sobre vocês que conhecessem o coração das pessoas com quem estivessem falando? Pensem nisso. See, brother, maybe I know you have burdens, but you don't understand. And besides that, here you've got the responsibility here. You say, well, that ought to be easy for you, Brother Bram, anything to do. God just tells you, no, He doesn't. I sweat it out just like you do and a whole lot harder. Sure. I have to sweat it much harder than you do. Estão vendo? Irmãos, talvez eu sei que vocês têm fardos, mas vocês não entendem. E além disso, aqui, vocês têm a responsabilidade aqui. Vocês dizem, bem, deve ser fácil para o irmão Branham. Qualquer coisa a fazer, Deus simplesmente lhe diz. Não, ele não diz. Eu transpiro para conseguir, do mesmo modo que vocês, e muito mais. Claro, eu tenho de transpirar muito mais do que vocês. And there's going to be more required of me. Where you have to answer for a church, where you have to answer for your family, or maybe just for yourself. See, there's millions of souls I got to answer for. I got to know my moves. E mais será requerido de mim, quando vocês têm de responder por uma igreja, quando têm de responder por sua família, ou talvez só por si mesmos. Vejam, há milhões de almas pelas quais tenho de responder. Eu tenho que estar ciente de meus passos. And if Satan's knocking you for one soul or a few souls that you'll catch, what about out here where millions are setting in order? How many more blasts is he throwing in there? See? So you got a whole lot to remember, brother. That no wonder I get nervous sometimes. Sure. E se Satanás está atacando vocês por uma alma, ou umas almas que vocês alcancem, quanto mais aqui onde milhões encontram-se em ordem. Quantos golpes violentos mais ele está desferindo ali? Estão vendo? Portanto, vocês têm muito de que lembrar, irmãos, que não é para menos que eu fique nervoso às vezes. Com certeza. But now, I'm punching away right now. I throw a shell in, if it fires, there it is. If it don't fire, I won't quit. I'll throw that one out as a thud and try another one. One of them's going to go off, that's all there is to it. One of them's going to fire somewhere. Mas agora estou combatendo firme neste momento. Eu ponho um cartucho, se dispara, aí está. Se não dispara, eu não paro. Jogo esse fora, como falhou, e tento o outro. Um deles vai disparar. Simplesmente isso. Um deles vai disparar em algum lugar. Then I want to be on the target. So when it does fire, I'll hit the object that I'm shooting at. And you know what I mean, I'm sure. Então, eu quero mirar no alvo. Assim, quando de fato disparar, eu acertarei o objeto em que eu estou atirando. E agora vocês sabem o que quero dizer. Tenho certeza. See, there's something somewhere. I'm leaving for these meetings.
Just plunging out yonder. I don't aim to teach these great things I teach you people. Estão vendo? Há algo em algum lugar. Estou partindo para estes encontros, apenas me lançando por lá. Não tenho por objetivo ensinar estas grandes coisas que ensino a vocês. You remember what that dream that I got the interpretation was? Go back and store up food. Where was the storehouse? This tabernacle. Where is there anything like it in the country around here anywhere that will compare with the message that we have? Lembram-se do que foi aquele sonho de que recebi a interpretação? Volte e armazene alimento. Onde era o celeiro? Este tabernáculo. Onde há qualquer coisa semelhante no país, em qualquer lugar por aqui que se compare à mensagem que temos? Now, of course, our little brothers here that's out along here, these other little churches, are us. We're one. Agora, lógico, nossos irmãozinhos aqui que estão por aqui, estas outras igrejinhas, somos nós somos um. Where would you go to find it? Show its comparison anywhere. You go right out in denominational creeds, you'll go right out away from the name of the Lord Jesus, you'll go right out away from these other things. See? And here's where the food's been stored up. Para onde vocês iriam para encontrar isto? Mostrem o que se compara a isto em qualquer lugar. Você sai direto para os credos denominacionais, sai completamente do nome do Senhor Jesus, sai destas outras coisas. Estão vendo? É aqui, é onde o alimento tem sido armazenado. Well, one message that I preach here to you all, look, I've been preaching from 1 to 6 hours to you on a message. Well, if I had to use one of those messages, I'd take a week to take it, just a little bit here and a little bit there, see? Because it's been stored up here. Bem, uma mensagem que preguei aqui a vocês, olhem, eu tenho pregado de 1 a 6 horas para vocês numa mensagem. Bem, se eu tivesse de usar uma dessas mensagens, eu levaria 1 semana para pregá-la. Só um pouquinho aqui e um pouquinho ali, vejam, porque foi armazenada aqui. It's on tapes. It'll go worldwide on the tapes where people in their houses, them tapes will fall right into the hands of the predestinated of God. He can direct the word. He'll direct everything just exactly to its course. That's the reason he sent me back to do this. Store up the food here. Está em fitas. Irá por todo o mundo nas fitas, onde pessoas em suas casas, essas fitas cairão bem nas mãos dos predestinados de Deus. Ele pode dirigir a palavra. Ele dirigirá tudo exatamente ao seu curso. Foi por isso que ele me enviou de volta para fazer isto. Armazene o alimento aqui. He forbid me to go overseas. Brother Argamite said, well, come go, you got one night, but we'll take you a tourist trip all around over the country. The way I seen Brother Fred and Brother Banks trying to go. I said, I wouldn't go that way. See, it showed that there was something else. Ele me proibiu de ir ao exterior. O irmão Arganbright disse, bem, venha, vá. O irmão tem uma noite, mas nós o levaremos numa viagem turística ao redor do país. Da maneira que vi o irmão Fred e o irmão Banks tentando ir. Eu disse, eu não iria desse jeito. Estão vendo? Mostrou que havia uma outra coisa. I pressed right up to the mark now, but I don't know which way to go. But the examination laying all around me. Tenho prosseguido direto para o alvo agora, mas não sei em que direção ir. Mas tem munição à minha volta toda. Did he call me back to the evangelism? Has he called me to foreign missionaries? Has he called me to be his prophet? I'm a pastor somewhere. Whatever I'm to do, I'll just keep throwing shell in and pulling a hammer on it. One of them will go off. Ele me chamou de volta ao evangelismo, chamou-me às missões estrangeiras, chamou-me para ser seu profeta? Devo pastorear em algum lugar? Seja o que for que eu deva fazer, vou simplesmente continuar pondo cartuchos e puxando o gatilho. Um deles irá disparar. But I'm just not going to stay and look and say, Lord, you put the shell in the gun. I'm going to put the shell in the gun and do the pulling myself. Let him do the firing. He's the one to take care of that. Let me just keep moving on. Mas não vou só ficar olhando e dizer, Senhor, põe tu o cartucho na arma. Vou colocar o cartucho na arma e puxar eu mesmo. Que ele faça disparar. Ele é aquele que deve cuidar disso, que eu apenas continue avançando. When I go on this meetings now, I'm just going out. I don't know. I may not
say one thing about these messages like I preach here. I may not even have one night of discernment. I don't know. I'm just going not knowing what I'm going to do. I couldn't tell you. I'm just going. And that's all. Saindo, quando for a estes encontros agora, estou simplesmente saindo. Não sei. Pode ser que eu não diga nada sobre estas mensagens que prego aqui. Pode ser que nem faça uma noite de discernimento. Não sei. Só estou indo, não sabendo o que vou fazer. Eu não poderia lhes dizer. Só estou indo, e é só. And that's what you have to do. You've got something in mind. The people here wants a church. Build it. As quick as you can. Get it up. Get your teachers and things. É assim que vocês têm de fazer. Vocês têm algo em mente. O povo aqui quer uma igreja. Construam-na tão rápido quanto possam. Levantem-na. Consigam seus professores e coisas tais. You brethren out there with your little churches, and you're doing a work, God will reward you for that. Go out there, preach, do everything you can. That all of you get together, you bunch of men, and have meetings and talk on deep things of the Scripture and pray. Vocês, irmãos aí, com suas igrejinhas, e vocês estão fazendo uma obra, Deus os recompensará por isso. Saiam aí, preguem, façam tudo o que puderem, que todos vocês se reúnam, vocês, o grupo de homens, e tenham reuniões e falem sobre coisas profundas da Escritura. E orem. Don't just come here together unless you come for prayer meeting alone. Do your praying in secret. Stay out in a place, go into your rooms, hide out somewhere, and just kneel down and just stay before God and stay there. Não venham aqui só para se reunirem, a não ser que venham para a reunião de oração sozinhos. Façam sua oração em segredo, fiquem aí nos lugares, entrem em seus aposentos, escondam-se em algum lugar, ajoelhem-se e fiquem diante de Deus e permaneçam ali. Then, if you find out, look like something's moving up, or you're just going, and you find out it gets a little bit off the Word, and be careful, no matter how good it looks, stop right there. A wrong spirit struck you, because the message of this day is to the Word. Então, se constatarem, parecer que algo esteja se levantando, vocês estão indo e constatam que sai um pouco da palavra, então tomem cuidado. Não importa quão bom pareça, parem aí mesmo. Um espírito errado os pegou, porque a mensagem deste dia é da palavra. Estão vendo? Don't see if you say, oh, my brother Branham, I tell you so-and-so, while so-and-so stood the other night, that thing take place like this. Watch it. Watch it close. Don't renounce nothing. Just wait and see how it acts, and then bring it up to the Word and see how it compares with the Word. Não. Estão vendo? Se vocês dizem, que coisa, irmão Branham, eu lhe digo tal e tal. Ora, fulano se levantou a outra noite, esta outra coisa aconteceu assim. Observem isso. Observem com atenção. Não rejeitem nada. Somente esperem e vejam o comportamento. E então comparem isso com a palavra e vejam se bate com a palavra. Then if it compares with the Word and everything's fine, thank God and just keep moving on. And see, just long as it stays in the Word. That's my opinion, what I think you should do. Então, caso bata com a palavra e tudo estiver bem, agradeçam a Deus e então continuem a avançar. Vejam, contanto que isso permaneça na palavra. Essa é a minha opinião, o que penso que devem fazer. Brother Neville, Brother Ruddle, Brother Crace, and Brother Beeler, and all you brethren here, Junie, wherever you are, and the rest of you, brethren, God richly bless you. Irmão Neville, irmão Ruddle, irmão Crace, irmão Beeler e todos os irmãos aqui, Junie, onde quer que vocês estejam, e o resto de vocês, irmãos, Deus os abençoe ricamente. I see Terry, Lynn, Charlie Cox, David, a lot of you young men here. God anoints you. Amen. My, how I would like to pick up a handful of you, be evangelism, and set you somewhere. See, amen. Knowing that you come up, you can stand and know the message and study to prove yourself. You feel a call in your life?
Vejo Terry, Lynn, Charlie Cox, David, muitos de vocês jovens aqui, possa Deus ungí-los. Que coisa! Como eu gostaria de pegar um punhado de vocês para fazer evangelismo e colocá-los em algum lugar, vejam, sabendo que estão se levantando, vocês podem permanecer firmes e conhecer a mensagem e estudar para provar a si mesmos se vocês sentem um chamado na vida. I see 2 or 3 young men, 4 or 5 sitting in a row back here. And like that, you're a young man. I'm getting old. Brother Neville's getting old. We're middle-aged men. Vejo 2 ou 3 jovens, 4 ou 5 sentados em outra fileira aqui atrás e dessa maneira, vocês são jovens. Estou ficando velho. O irmão Neville está ficando velho. Somos homens de meia idade. If time rolls on, we're going to walk off the scene after a while. You've got to fill our shoes. See? And so, you see, and then maybe in that day, even it'll be growing greater if there is a tomorrow. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.